Bom dia, estamos aqui em mais um grande lançamento aí da Palo Alto, mais um webinar de lançamento, mais um Mega Launch. Quero agradecer a todos aí que estão conectados, muito obrigado. A gente está com o Q&A aberto para perguntas, tá? E a gente vai responder conforme a gente vai fazendo a apresentação aqui, o webinar. Bom, vamos iniciando então, a gente vai falar bastante sobre o Cloud Identity Engine hoje, tá? Ele realmente para ajuda aí a habilitar controles baseados em identidade e para ajudar muito também para quem prioriza a nuvem. Claro, é uma funcionalidade que não só para a nuvem, como também para on-premise. A gente vai estar comentando aí sobre o webinar dentro dele, tá? Partindo já para a próxima aqui, a gente já, puxa, a Palo Alto já é conhecida, o Firewall já é conhecido realmente para fornecer aí a inovação de identidade. Você conseguir realmente mapear o usuário, né? Então, ele já tem o User ID que permite que os seus usuários acessem as aplicações que eles precisam ter acesso, né? Então, a gente já tem esse reconhecimento. E dentro do portfólio a mais, a gente já também consegue fazer o multifactor, tá? Para a gente realmente ter certeza de que aquele usuário é ele mesmo que está fazendo a conexão, tá? Um outro ponto muito importante é que a gente evita que os usuários sejam fisgados, que são os ataques de phishing, né? Que são os credential-based attacks. Outro ponto muito importante é para a gente habilitar a resposta a incidente rápida para o SOC, com contexto de identidade, o Dynamic User Group. Puxa, então a gente já está falando que a gente tem já tem essa inovação dentro da plataforma da Palo Alto, e com isso a gente vem com mais uma tecnologia para ajudar, tá? Claro que, embora o projeto não tenha mudado, as lojas de identidade estão passando por uma interrupção significativa. O que significa? A gente ainda está tendo alguns problemas de interrupção. O que é dentro do on-premises também, que a gente pode ocorrer algum problema de comunicação, tá? Mas dentro, por exemplo, do mundo cloud, em alguns casos a gente ainda vê alguma interrupção aí da comunicação, tá? Só comentando que isso também é bastante importante. E a gente, para quem já conhece o Firewall, já sabe que a gente suporta diversas fontes para a gente conseguir mapear o usuário, né? IP para o usuário. O que é legal aí? A gente já consegue pegar tanto por XML, eu não sei se alguém já teve a oportunidade, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer mapeamento por log, mapeamento por XML, e o mapeamento por log é muito interessante, por quê? Porque a gente consegue fazer esse mapeamento, eu vou pegar o laser point, justamente por aqui, pelos syslogs, né? Você pode ter um proxy, por exemplo, que a gente não consegue, para conseguir identificar o usuário, a gente precisa realmente utilizar o syslog. Por quê? Porque ele simplesmente não é um AD, né? Eu não estou conseguindo trazer aqueles grupos automaticamente do AD. Então, via log, eu consigo saber quando a pessoa logou, né, no sistema e quando ela realmente deu o logout. Isso também, inclusive, para WLAN Controller, que são os dois únicos casos que eu tive a oportunidade de trabalhar, tá? Com isso, o que eu quero dizer? Que a gente consegue mapear usuário e grupos de diversas fontes, tá? Isso é bem importante. E todas essas configurações a gente consegue fazer diretamente no Firewall e derivando todas as origens, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o problema e o desafio de hoje em dia, né? Por quê? Alguns anos atrás a gente estava muito tranquilo. A gente tinha aqui os usuários conectados no seu AD, que por sua vez o Firewall já conseguia fazer o mapeamento desses usuários e grupos para o acesso que seja a aplicações à internet. Então a gente tinha uma única fonte de identidade, tá? Então a gente tinha uma configuração bem simples de fazer. Já no mundo de hoje, a gente já tem uma implementação de política baseada em usuário bastante complicada. E por que trabalhosa e complicada? Porque simplesmente a gente tem diversas fontes. Esse quadradinho onde a gente tem, por exemplo, os usuários e o AD, puxa, já tem uma comunicação com o user AD, a gente tem que fazer um duplo fator de autenticação com Okta, ou com Ping, ou até realmente buscar os usuários dentro do Google Identity. Então, a gente já tem diversas fontes para a gente conseguir fazer essa identificação do usuário. Cara, isso se torna bastante
não é nem só oneroso, mas você tem que fazer muita configuração para que você consiga atingir esse objetivo, né? Para que a gente tenha realmente a identificação do usuário, ou seja, com multifactor, ou até realmente buscar o usuário na nuvem, tá? E, sinceramente, muitas empresas hoje, elas já têm o AD da empresa, né? E já tem também o User AD em uso. Então, já são duas fontes diferentes para conseguir buscar, ok? Mais um problema. Puxa, o on-premise, voltando um pouquinho, a identidade corporativa ela está migrando de on-premise para cloud. Cara, na minha visão, e por exemplo, na visão da Palo Alto, é claro que o on-premises ele vai continuar existindo, porque muita companhia ainda utiliza o AD. E a fonte vai continuar sendo o AD. Por sua vez, ela tem um movimento indo para a cloud. Esse movimento indo para a cloud já demonstra que você vai ter pelo menos duas fontes para você conseguir buscar e você realmente identificar o usuário. É o que a gente está chamando do híbrido, tá? Você tem tanto o on-premises quanto realmente a parte de movimentação para a cloud. E claro, a gente já também tem as empresas hoje em dia nascendo na nuvem, tá? E as empresas que estão nascendo na nuvem, elas estão evitando de ter um AD dentro da corporação. Com isso, a gente também tem o mundo e o universo multi-cloud. O que significa isso? Cara, quem está nascendo na nuvem, ela não está nascendo em uma única, tá? Ela sempre nasce em mais de uma. Então, você já tem ali um universo multi-cloud, que seja um Azure e que seja um Google. Os dois você já consegue ter o controle de identidade e, para isso, você precisa identificar também. Então, puxa, 87% das organizações hoje já estão utilizando e planejam usar serviços de diretório na nuvem, tá? É bem importante que a gente vai se deparar com esses cenários. E, sinceramente, tá? Eu já me deparei hoje com esse cenário. Eu tenho, por exemplo, companhias que a gente está atendendo, onde já não tem mais um AD dentro da corporação. E, por sua vez, ela é multi-cloud, tá? Então, puxa, para facilitar a nossa vida, a Palo Alto aí lançou o Cloud Identity Engine, que é para ajudar realmente aí e facilitar a identificação do usuário. Com isso, a gente também precisa ter uma visão muito bem feita na cabeça de que o Zero Trust ele não é uma estratégia, não é um formato só, por exemplo, para você olhar a sua rede, e sim também para o usuário, tá? Você precisa ter essa estratégia para minimizar risco de violação de acesso, de realmente você ter algum problema de algum usuário comprometido. Então, o Zero Trust você precisa também alcançar a confiança para a identidade, tá? E para isso, claro, a gente precisa de algo que possa facilmente e consistentemente verificar os usuários através, que seja dentro do seu headquarters, que seja dentro dos seus escritórios remotos, até para o pessoal que está trabalhando em casa, que hoje é o que está acontecendo com a gente, né? A gente está trabalhando de casa. Para o data center, para as aplicações SaaS e, claro, para todas as nuvens públicas, né? Então, de novo, o Zero Trust, ele não é uma visão que você precisa se realmente olhar para a rede somente. Você também precisa olhar para a identidade, ok? Mais um problema aqui para a gente colocar, e claro, logo em seguida a gente vai colocar todas as soluções e casos de uso, tá? A identidade corporativa que ela está migrando, acabou voltando, apresentando aí o Cloud Identity Engine, tá? Ele acabou voltando o slide. Hoje, nós temos o nosso Active Directory e temos todos os nossos provedores e também os single sign-ons que a gente pode ter de multi-cloud, ok? Para isso, a gente já tem a novidade do Cloud Identity Engine. Por que o Cloud Identity Engine? Porque simplesmente você vai conseguir ter uma única configuração que seja do seu Prisma Access para o Cloud Identity Engine, para o nosso Firewall, tá? Conectado ao Cloud Identity Engine, VM Series e o Panorama. Com isso, o Cloud Identity Engine vai fazer o quê? Ele vai ser praticamente o seu gateway, o seu repositório dos seus usuários, né? Ele vai trazer todos os usuários do AD para ele,
tá? E com isso você vai conseguir fazer todas as suas configurações, que seja para o Azure AD, tá? Para um Okta, que é um multifactor, também para o Azure AD, que pode fazer um multifactor, tá? Para o Google Identity, para o Ping e para diversos outros que você precise fazer essa configuração. Com isso, a gente consegue já ter um mundo onde a gente vai estar utilizando realmente e verificando a identidade do usuário, independente de onde ela estiver. Tá? Com isso, a estratégia de Zero Trust já está dentro da sua rede. Por quê? Porque não importa onde o usuário vai estar configurado, não importa se ele vai estar on-premises ou vai estar na nuvem, você vai ter ele dentro do seu sistema. Você vai conseguir criar uma política baseada para aquele usuário. Tá? E com isso, de uma forma muito mais fácil, sinceramente, porque você realmente vai ter um repositório. A configuração vai ser completamente sendo feita nele. E, sinceramente, uma configuração muito rápida e simples de fazer, tá? Com isso, mais uma vez, a identidade vai ser unificada em toda a infraestrutura. Ela vai evitar ataques baseados em credenciais, porque a gente vai conseguir implantar o multifactor de uma forma muito mais simples, tá? Com isso, a gente tem a proteção, inclusive, dos investimentos, tá? Tudo que você tiver realmente de identity provider para Fire ou aplicativo, você vai conseguir colocar no seu Cloud Identity Engine e realmente você vai ter um número mínimo de esforço de configuração, tá? Isso facilita bastante, porque, sinceramente, você vai ter todos os seus produtos, todas as suas tecnologias que precisam identificar o usuário, chamando o Cloud Identity Engine. E dele, a partir dali, você realmente ter a configuração para você mapear todos os seus usuários. Ok? O Cloud Engine, ele é uma implementação global, ou seja, ela está dentro da nuvem da Palo Alto. Tá? Hoje, a gente não tem um ponto no Brasil. Está sendo estudado? Pouco mais para frente, eu acredito que sim. Existe estudo para isso, tá? Mas hoje, os locais existentes são Austrália, Canadá, Japão, Europa, Singapura, o Reino Unido e, claro, 2 ou 3 locais nos Estados Unidos, tá? A nossa abordagem. Como que a gente funciona? Qual é a abordagem da Palo Alto para que você consiga ter essa transição do on-premise para cloud? Tá? Um ponto importante, alguns anos atrás, novamente, a gente tinha um ponto único, que seria o seu Active Directory, e você tinha diversas configurações apontando para o seu Active Directory para conseguir fazer para conseguir mapear o usuário. Ou seja, cada dispositivo que você tinha, que seja o Firewall, o VM-Series, ou o Panorama, ou até o Prisma Access, ele precisava estar com uma conexão para o Active Directory para você conseguir mapear o usuário. Tá? Hoje em dia, é um pouco mais complicado, claro, porque você não tem só Active Directory, você também tem que fazer a configuração do multifactor. Muitas vezes você tem um usuário que não está dentro da corporação on-premise, e sim no mundo cloud já, para quem já nasce em cloud. Então, você já tem diversas conexões de todos os dispositivos para tudo que você tem necessidade. Ou seja, você tem um Prisma Access que está chamando o Active Directory, você tem o Prisma Access que também está chamando o Azure AD, que está fazendo o Okta para fazer o Multifactor. Então, você tem diversas conexões de um único dispositivo. Ou seja, o Prisma Access fazendo todas essas conexões, o Firewall também, tá? Muitas vezes o seu Cortex, o seu VM-Series e o seu Panorama, tá? Todos eles abrindo diversas comunicações, inclusive para o AD. Poxa, para cada um deles, a gente precisa falar com o AD para mapear o usuário. E cada um deles também, para fazer o multifactor, precisa estar falando com o Okta, precisa estar falando com o Azure AD, ou que seja outro produto que você precise fazer o multifactor, né? Então, você tem diversas comunicações e diversas configurações sendo feitas nesse dispositivo, nos nossos dispositivos, né? E que a gente pode levar bastante tempo aí para fazer essa configuração. O Cloud Identity Engine, ele veio realmente para facilitar. Por que ele veio para facilitar? Porque todo esse emaranhado de comunicação e configuração, você vai fazer em um ponto único. E desse ponto único, ele vai fazer a comunicação com a sua nuvem, que seja com AD na Azure, que seja com Okta, que seja no Google e que faça um ping, tá?
E, por sua vez, ele vai fazer a comunicação com o seu Active Directory, tá? Para mapear o usuário. Então, dentro do Cloud Identity Engine, eu já tenho todo o poder de fogo para identificar o usuário e fazer o meu multifactor, tá? Então, eu já tenho nele todos esses recursos, o que facilita bastante para a gente hoje. Por quê? Porque a configuração que a gente vai fazer dentro do ambiente é muito mais simples. É uma única. A gente vai só simplesmente chamar o Cloud Identity Engine, onde ele vai te mostrar qual usuário e o grupo para você construir a sua política. Isso facilita muito a vida, tá? E estou dizendo isso já de carteirinha. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já fiz essa configuração em um cliente, tá? É um cliente que nasceu nuvem, ele já precisava, né, identificar os usuários, porque ele só tinha o Azure AD, tá? Por sua vez, a gente já estava fazendo uma configuração no nosso firewall, tá? Num PA, e para isso a gente ia precisar fazer pelo menos 2 configurações. Cara, facilitou muito a vida. A configuração no Cloud Engine, ela é muito mais simples de fazer, tá? Ela é muito mais rápido de fazer. Por quê? É como se já tivesse nos templates ali para você conseguir fazer a sua configuração, tá? E ele traz toda a parte de usuário e grupo aqui. Ele fica realmente aqui, o que facilita, porque no momento que você faz a conexão do firewall no Cloud Identity Engine, você já consegue ver quais são os grupos de usuários para você criar a sua política. Facilita muito e facilita demais a vida, tá? O primeiro caso de uso aqui. Antes, sem o Cloud Identity Engine, mais uma vez, a gente tinha esse grande emaranhado de comunicação. E vou repetir até, por que que a gente precisa desse grande emaranhado de comunicação? Porque simplesmente você tem um recurso do seu PA, onde você tem a comunicação com o seu Active Directory. Legal, mapeei o usuário. Pô, mas eu também quero fazer um multifactor. Então, o PA também tinha que fazer uma comunicação com o Okta. Tá? Então, você já tem 2 configurações para ser feita ali no seu firewall, ok? Quando a gente vai para o Cloud Identity Engine, isso facilita, porque aqui dentro do Cloud Identity Engine, eu já faço toda a configuração, tanto para o Okta quanto para o Active Directory. E dentro do seu ambiente, que seja um PA, um Prisma, um Cortex, um VM-Series, um Panorama, uma comunicação única para o Cloud Identity Engine. Por quê? Porque ele já traz a comunicação, ele já sabe com quais são os usuários que ele tem, qual o tipo de multifactor que você vai fazer. Ele já tem essa configuração pronta. Então, facilita muito para a gente aqui fazer essa configuração dentro do ambiente, seja ele, por exemplo, no Prisma, que também seria um ambiente em nuvem, quanto para o seu ambiente on-premise para o Firewall. Então, isso eu falo também para você fazer comunicação, não só para você construir a sua política, mas para você utilizar o seu Global Protect. Tá? Então, facilita muito e você consegue fazer rapidamente uma configuração. Claro, a comunicação com o Cloud Identity Engine, a gente está falando com uma nuvem da Palo Alto. A recomendação da Palo Alto é que você já utilize o TLS 1.3, tá? Então, isso é bem interessante e bem importante. No final do webinar, eu vou colocar alguns links até para vocês, com um vídeo de como funciona, é realmente fazendo a configuração da comunicação do Cloud Identity Engine com algum dispositivo que seja no Azure, tá? Ou com Active Directory, e inclusive uma configuração no Firewall, para você ter uma ideia de quanto fácil isso é. Eu estou dizendo que é fácil porque foi muito simples de fazer, sinceramente, essa configuração aqui no CIE, vamos dizer assim, e realmente facilitou muito para a vida de configuração no Firewall, tá? Um caso de uso aqui, o segundo caso de uso, para a gente simplificar um pouco a configuração e gerenciamento, tá? Da autenticação em nuvem. Puxa, hoje a gente tem o Samuel configurado com Okta, e por sua vez, a gente tem diversos SAMLs para a gente fazer de configuração, que seja para o Office 365, que seja para a AWS, para o Google, para o Dropbox, tá? Então, a gente tem realmente essas configurações, tá? Já passando um pouquinho, por exemplo, para o próximo caso, a gente consegue fazer o quê? Essas configurações, claro, do Firewall, você vai precisar fazer a configuração com Okta, com Azure AD, com o Cloud Identity e com o Ping.
Normalmente, você não precisa fazer tantas configurações se você tiver um único ponto, por exemplo, de identificação de usuário e um ponto de multifactor. Por sua vez, você ainda continua com duas comunicações distintas, tá? O CIE, ele vem para facilitar, porque realmente ele vem com um gateway ali para você, tá? Você simplesmente vai fazer uma comunicação com o seu ambiente, que seja o Prisma ou o PA, para o CIE, e do CIE ele vai trazer todos os seus usuários e vai conseguir armazenar todos eles dentro do CIE, tá? Que seja do Azure AD, um multifactor do Okta, o Google Ident e o Ping. Gente, isso facilita demais, porque a abordagem é de uma configuração única para baixo, tá? A partir do momento que você coloca mais dispositivos ou que você tem a necessidade de identificação de usuário de outras camadas, você consegue utilizar o CIE. Facilita muito, ok? Porque aqui se tornou o seu grande repositório. O repositório tanto de multifactor quanto de usuário, ok? Caso de uso número 3. A gente tem aqui, por exemplo, um provedor que é o Azure AD. A gente consegue fazer o single sign-on nativo da nuvem, tá? Tanto para o Prisma quanto para o PA. Por sua vez, se você tem no seu ambiente uma grande granularidade aí de opções de configuração, que seria o PA, o VM Series, o Panorama, o Cortex e o Prisma, cada um desses pontos você vai fazer uma comunicação para o Azure AD. Puxa, facilita muito mais hoje com o CIE, porque com o CIE, além de tudo, você vai conseguir melhorar a sua visão de usuário. Por quê? Porque realmente você tem um grande repositório ali do seu Azure AD para o seu CIE. E do seu CIE você vai fazer a configuração para a comunicação com o seu PA ou com o seu Prisma, tá? Você consegue, inclusive, criar as regras, de novo, baseada em usuário e em grupos. Por quê? Porque realmente ele traz a sua base para reconhecimento deles, tá? Cloud Identity Design, a gente está capacitando as organizações realmente para que se movam a Zero Trust. Zero Trust, mais uma vez, para você não ter só uma visão de rede. Lógico, você puxa, o perímetro hoje já não existe mais, tá? Você precisa ter o controle e visibilidade de tudo que está trafegando, de tudo que trafega para a sua rede, tá? E mudando um pouco o Zero Trust para o mundo de identidade, a gente realmente precisa saber quem está se comunicando. Que usuário é esse que está fazendo a comunicação? A gente precisa ter um tempo real de sincronização. A gente realmente precisa ter uma transição de identidade para a nuvem de forma muito mais fácil, muito mais simples. E é o que o CIE veio trazer hoje para a gente. O Cloud Identity Engine, sinceramente, ele facilita. Além de ele ter uma configuração muito simples, ele é o seu grande repositório ali de usuários de multifactor. Eu tenho aqui, por exemplo, uma demo muito rápida que eu vou colocar para vocês no chat, tá? Eu vou colocar agora todos os links que a gente tem, porque realmente a gente já conseguiu comentar sobre o CIE. Essa demo é bem interessante, por quê? Porque simplesmente ele vai mostrar tudo de como é configurado realmente o CIE, tá? Vai facilitar bastante para vocês entenderem como funciona esse recurso, tá? Um outro ponto muito importante, e que eu vou colocar aqui para vocês no chat, que é bem legal, como ativar o CIE, tá? Para você que é cliente Palo Alto, ativa o CIE para ver como funciona. Vê o quanto que ele vai facilitar a sua vida para reconhecimento, para você conseguir identificar o usuário, tá? Outro link bem legal e bem importante que eu estou colocando aqui são as funcionalidades dele, tá? Como que você deve configurar, se é baseado em certificado, baseado em alguma comunicação TLS, o que ele vai trazer do Azure AD para você, tá? E mais um, não sendo o último e não menos importante, claro, o Get Started. Aqui você vai ter realmente todos os links aqui que você vai conseguir identificar. Você vai aprender um pouco mais sobre o CIE, você consegue fazer um planejamento para você fazer um deployment. Aqui você tem a ativação, você consegue gerenciar as aplicações e as roles dele, ok?
e você realmente fazer o setup, ok? É bem legal vocês depois conseguirem acessar, por quê? Porque, de novo, o CIL veio para facilitar, e eu acho que a gente pode aproveitar aí a benevolência, vamos dizer, da Palo Alto, porque é um produto hoje que, para quem é cliente Palo Alto, você já consegue utilizar. Para trazendo para o mundo onde eu já fiz a implementação, eu simplesmente, o seu cliente não teve custo, tá? Eu simplesmente conectei no hub dele, fizemos a ativação, configuramos com o Azure AD, e a partir dali ele já conseguia fazer identificação dentro do on-premises também, que seria dentro do PA. E o legal, a gente estendeu essa identificação do usuário, como esse cliente ele tem tanto o PA quanto o Prisma Access, a gente utilizou o Cloud Identity Engine para os dois. Facilitou bastante a configuração, tá? E realmente a gente consegue ter uma visão única de todos os usuários e grupos para fazer a configuração, tanto de política, de novo, quanto realmente a regra de acesso, tá? Bom, eu quero agradecer a atenção de todos, muito obrigado. Já percebi que ninguém teve muita pergunta. É um produto muito simples, sinceramente, é um produto muito tranquilo para trabalhar, bem fácil de fazer instalação, tá? E conto aí, se alguém precisar de alguma ajuda, pode contar comigo, Davi, System Engineer da Palo Alto, e claro, a gente tem todos aí de que a gente pode, todos os SEs que podem apoiar dentro do mundo de vocês. Eu coloquei dentro do chat, só que por sua vez, eu coloquei só para os panelistas. Então, vamos colocar aqui para todos eles. Deixa eu colocar aqui. Link da demo. Link do Get Started. Das funcionalidades. E realmente do Get Started, que são os links importantes. Tá? Bom, pessoal, muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. E fizeram a pergunta aqui, Ricardo, claro, qual o custo? Para quem é cliente Palo Alto, não tem custo, Ricardo. Tá? A gente pode aproveitar aí esse início aí do produto. É um produto que foi lançado praticamente agora, tá? É um produto que saiu do forno e eu já tenho em uso em cliente. Ele facilitou bastante para a identificação do usuário, tá? Tanto para configuração quanto realmente para a identificação. Facilitou muito a vida, tá? E para o mundo de vocês aí, eu acredito que vai facilitar muito, porque, sinceramente, dentro do mundo de vocês, vocês têm aí muitos locais para fazer o mapeamento do usuário. Isso ajuda bastante. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado, tá? Fiquem conectados com os próximos, inclusive está na tela aqui, já tem os próximos webinars que vão acontecer. Participem e, claro, quanto mais que vocês participarem, mais chances de ganhar aí o Apple Watch. Joia? Muito obrigado, bom dia a todo mundo. Tchau, tchau.